Você está preparado para saber quem está no inferno? O que eu vi durante 15 dias lá me fez tremer de uma forma que nunca imaginei ser possível. Meu nome é Ana, tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos e sempre fui uma pessoa comum, trabalhando como professora numa escola pública. Nunca pensei que Deus fosse me escolher para testemunhar algo tão profundo e assustador. Em março deste ano, sofri um acidente de carro que me deixou em estado de coma por 2 semanas. Mas o que aconteceu durante esse tempo mudou completamente a minha compreensão sobre a vida eterna. Deus permitiu que eu visse o destino de muitos que o mundo ainda idolatra, pessoas que milhões seguem e admiram, sem saber onde suas almas estão passando a eternidade. Durante esses 15 dias, minha alma foi levada para conhecer realidades que poucos seres humanos já presenciaram. Vi com meus próprios olhos espirituais lugares que jamais imaginei existir de forma tão literal e aterrorizante. Quando acordo no hospital, sabia que tinha uma missão: contar a verdade, mesmo que isso me custasse tudo. O inferno não é uma metáfora, não é uma parábola, não é algo simbólico. É um lugar real, com pessoas reais, sofrendo de forma real e eterna. E o mais chocante de tudo, reconheci rostos que você também conhece, pessoas que estão na televisão, no cinema, na música, que influenciam milhões de pessoas todos os dias. Sei que muitos vão questionar este relato, outros vão zombar, alguns vão tentar me desacreditar. Mas eu não posso ficar calada diante do que presenciei. Não posso permitir que mais almas sejam enganadas pela ilusão deste mundo. Se existe uma coisa que aprendi é que a fama, o dinheiro, o sucesso terreno não significam absolutamente nada diante da eternidade. Minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa experiência. Acordo todos os dias lembrando dos gritos que ouvi, das súplicas desesperadas, do desespero eterno daqueles que um dia foram adorados por multidões. E sei que tenho o dever de compartilhar isso com vocês, independente do que pensem de mim. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, algumas dessas pessoas estão sendo homenageadas, outras estão recebendo prêmios, outras estão sendo aplaudidas por milhões. Mas a realidade espiritual que vi é completamente diferente do que o mundo enxerga. A verdade é que muitos ídolos da nossa sociedade estão pagando um preço eterno por suas escolhas. Você tem coragem de continuar assistindo? Porque o que vou contar vai abalar suas estruturas e questionar tudo aquilo em que você sempre acreditou sobre sucesso, fama e realização. Se você quer conhecer a verdade, comente. Abre meus olhos, Senhor. Minha alma foi levada, e logo percebi que não havia mais volta. Era como se uma força sobrenatural tivesse me arrancado do meu corpo físico que estava ali, imóvel na cama do hospital. Lembro-me perfeitamente da sensação. Primeiro, uma leveza absoluta, como se eu estivesse flutuando. Depois, a percepção de que não estava mais limitada pelas paredes do quarto. 2 seres de luz estavam ao meu lado, e de alguma forma eu sabia que eram anjos. Eles não falavam com palavras, mas eu compreendia perfeitamente suas comunicações. Um deles me disse: "Você vai ver o que poucos viram, para que possa testemunhar o que poucos testemunham." A seriedade e a gravidade em suas expressões me deixaram com um frio na alma que não sei explicar. A transição foi instantânea. Num momento eu estava flutuando em paz, no outro, senti um peso terrível sobre mim. A atmosfera mudou completamente. A luz deu lugar a uma escuridão densa, quase palpável. O ar, se é que posso chamar assim, era pesado, sufocante, carregado de uma tristeza e desespero que penetravam até a medula dos ossos. Os sons foram a primeira coisa que me chocou profundamente. Gritos. Não gritos comuns, mas lamentos que saíam das profundezas da alma, clamores de desespero absoluto, súplicas que cortavam o coração. Era como se milhões de vozes estivessem gritando ao mesmo tempo, criando uma sinfonia de horror que jamais sairá da minha memória. O cheiro era insuportável. Não era apenas o cheiro de enxofre que muitos descrevem, mas uma mistura de decomposição, desespero e morte espiritual. Era como se a própria esperança tivesse um odor, e ali ela estava completamente ausente. Cada respiração, se é que almas respiram,
Era um lembrete constante de que eu estava num lugar onde a vida não existia. A paisagem ao meu redor era desoladora. Rochas negras, abismos profundos. Uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas presença de trevas. Era como se a própria geografia do lugar fosse moldada pelo sofrimento e pela separação de Deus. Não havia nenhum vestígio de beleza, nenhum sinal de esperança, nenhuma possibilidade de alívio. Meus companheiros angelicais me explicaram que eu estava sendo levada para testemunhar a realidade do inferno, especificamente para ver o destino de pessoas que influenciaram multidões durante suas vidas terrenas. Muitos seguem ídolos sem saber onde eles estão, disse um dos anjos. Você vai ver para poder alertar. Conforme caminhávamos por aquele lugar terrível, eu podia sentir o peso da eternidade. Não era apenas um sofrimento temporal, mas a consciência aterrorizante de que aquilo não teria fim. Jamais. A palavra para sempre ganhava um significado completamente novo e desesperador naquele contexto. O que mais me impactou foi perceber que eu não estava sonhando, não estava delirando, não estava tendo uma alucinação. Minha consciência estava mais desperta do que nunca. Todos os meus sentidos espirituais estavam amplificados. Eu sabia, com absoluta certeza, que aquilo era real, que aquele lugar existia, que aquelas almas estavam realmente ali. Você acredita que Deus ainda fala hoje? Diga, eu creio no sobrenatural. De repente, eu comecei a ver rostos conhecidos. Não posso descrever o choque que senti quando reconheci a primeira pessoa. Era um cantor mundialmente famoso, alguém que eu havia admirado na adolescência, cujas músicas eu cantava sem entender o impacto espiritual que elas tinham sobre minha alma. Ele estava numa condição que jamais poderia imaginar. A aparência física era irreconhecível, desfigurada pelo sofrimento eterno, mas de alguma forma sobrenatural, eu sabia exatamente quem ele era. Suas características espirituais permaneciam intactas, como se a alma guardasse a identidade da pessoa que havia sido na terra. Quando nossos olhares se cruzaram, ele começou a gritar: Por favor, diga para eles pararem de cantar minhas músicas. Diga para eles que eu estava errado. Diga para eles que Deus é real. A dor na sua voz era insuportável. Ele estava desesperado para que alguém no mundo soubesse a verdade sobre sua condição. Conforme continuávamos caminhando, vi mais e mais rostos famosos. Atores que ganharam Oscar, cantores que venderam milhões de discos, influenciadores que tinham milhões de seguidores, políticos que governaram nações inteiras. Todos ali, todos em tormento, todos clamando por misericórdia que não chegaria jamais. Uma atriz muito famosa, conhecida por seus papéis em filmes românticos, me viu e começou a chorar. Eu ensinei as pessoas a amarem o mundo mais do que a Deus. Eu mostrei que o prazer era mais importante que a santidade. Agora eu pago o preço eterno por isso. Suas lágrimas caíam como fogo, queimando ainda mais sua face já desfigurada. Um cantor de rap, ídolo de uma geração inteira, gritava: Eu ensinei a rebelião. Eu ensinei o desrespeito. Eu ensinei que Deus não existia. Agora ele é a única coisa que eu quero e nunca mais vou ter. Sua voz ecoava pelas cavernas infernais, misturando-se ao coro de lamentos eternos. O que mais me chocou foi ver um apresentador de televisão muito querido, alguém que sempre parecia tão bondoso e carismático. Ele me disse: Eu tive milhões de pessoas me assistindo todos os dias. Eu poderia ter falado de Deus, poderia ter plantado sementes de salvação. Mas escolhi entretenimento vazio. Escolhi agradar os homens em vez de agradar a Deus. Havia também músicos de rock, pop, funk, sertanejo. Pessoas de todas as nacionalidades, todos os estilos, todos os gêneros musicais. Unidos apenas pela mesma condenação, pelo mesmo desespero, pela mesma certeza de que tinham desperdiçado suas oportunidades de salvação. Um comediante famoso, conhecido por fazer milhões rirem, agora chorava inconsolavelmente. Eu zombei de Deus por dinheiro. Eu transformei a blasfêmia em humor. Eu fiz multidões rirem de coisas sagradas. Agora eu sou a piada eterna, e não há mais risos aqui. Cada rosto que eu reconhecia era como uma punhalada no coração. Pessoas que eu havia respeitado, admirado, seguido, estavam ali pagando o preço eterno por suas escolhas. E o pior, milhões ainda seguiam na terra,
sem saber onde suas almas estavam passando a eternidade. O anjo ao meu lado me explicou: muitos têm grande influência, mas usam essa influência para afastar as pessoas de Deus. Eles plantam sementes de rebelião, mundanismo e pecado. Agora colhem o que plantaram. A justiça divina era perfeita, mas também era terrível. Se isso te impactou, comente: Senhor, salva a minha alma. Eles cantavam sobre amor, mas odiavam a verdade. Conforme eu caminhava por aquele lugar terrível, os anjos começaram a me revelar as razões específicas pelas quais cada uma daquelas celebridades estava ali. Não era apenas por serem famosas, mas pelas escolhas conscientes que fizeram durante suas vidas. O primeiro pecado que me foi revelado foi a blasfêmia contra Deus. Muitos desses artistas não apenas ignoravam Deus, mas o ofendiam diretamente em suas músicas, filmes e apresentações. Zombavam da fé, ridicularizavam a igreja, transformavam o sagrado em profano. Eles usavam sua plataforma para espalhar descrença e rebelião contra o Criador. Um cantor de rock me disse entre lágrimas: eu coloquei símbolos satânicos em meus álbuns. Eu cantei músicas que glorificavam o diabo. Eu achava que era só arte, só rebeldia adolescente. Mas cada música era uma porta de entrada para demônios influenciarem meus fãs. Sua voz estava quebrada pelo remorso eterno. A influência negativa sobre as multidões era outro fator crucial. Cada um deles tinha milhões de seguidores, e usaram essa influência para promover estilos de vida destrutivos. Promoveram a imoralidade sexual, o uso de drogas, a violência, a ganância, a vanidade. Eles não apenas viviam no pecado, mas ensinavam outros a pecar. Uma cantora pop muito famosa me explicou: minhas músicas ensinavam jovens a serem promíscuas. Minhas danças eram sensuais, meus videoclipes eram pornográficos. Eu destruí a pureza de uma geração inteira. Cada jovem que se perdeu por causa da minha influência é uma acusação eterna contra mim. Mas o que mais me chocou foi descobrir sobre os pactos com o inimigo. Muitos desses artistas tinham literalmente vendido suas almas para alcançar fama e sucesso. Eles fizeram rituais, participaram de sociedades secretas, adoraram entidades demoníacas em troca de riqueza e reconhecimento mundial. Um ator muito famoso me disse: eu fiz um pacto quando era jovem e pobre. Ofereci minha alma em troca de fama. Pensei que era só superstição, mas era real. Muito real. Agora o contrato foi cumprido, e eu estou pagando o preço eterno. Seus olhos refletiam o horror de sua descoberta tardia. Havia também a questão da idolatria. Muitos desses artistas não apenas se tornaram ídolos, mas incentivaram ativamente a idolatria. Queriam ser adorados. Queriam que as pessoas os colocassem no lugar de Deus. Promoveram cultos à personalidade, criaram fanáticos que os adoravam como divindades. Uma cantora de música internacional me disse: eu queria ser uma deusa para meus fãs. Queria que eles me adorassem, me idolatrassem, me colocassem acima de tudo. Eu roubei a glória que pertencia apenas a Deus. Agora entendo que a idolatria é um dos piores pecados que existem. O materialismo extremo também era uma condenação. Muitos promoveram a ganância, a ostentação, a idolatria ao dinheiro. Ensinaram que o sucesso material era o objetivo máximo da vida. Fizeram milhões de pessoas acreditarem que riqueza e fama eram sinônimos de felicidade e realização. Um rapper muito influente me explicou: eu ensinei que dinheiro era Deus. Que ter carros caros, joias, mansões era o que importava. Fiz uma geração inteira acreditar que o materialismo era o caminho para a felicidade. Agora sei que toda aquela riqueza não vale um segundo a menos neste tormento. Havia também a promoção da rebelião contra a autoridade divina. Muitos ensinaram que não havia certo ou errado, que cada um podia criar sua própria moral, que Deus era apenas uma invenção humana. Eles plantaram sementes de relativismo moral que destruíram fundamentos espirituais de gerações inteiras. O mais terrível era ver como cada pecado se multiplicava. Cada música que promovia imoralidade influenciava milhões. Cada filme que zombava de Deus plantava dúvidas em corações. Cada apresentação que glorificava o mal abria portas espirituais para a destruição. Eles não estavam pagando apenas por seus próprios pecados, mas por todos os pecados que causaram em outros. Senhor, guarda minha mente do engano.
A fama aqui custou a eternidade deles. O que mais me impactou foi ver como o sofrimento de cada pessoa estava diretamente relacionado com a forma como haviam usado sua influência na Terra. Não era um sofrimento genérico, mas específico, personalizado, relacionado exatamente com seus pecados. Os cantores que promoveram imoralidade sexual estavam sendo atormentados por demônios que zombavam de sua sensualidade. Vocês queriam ser sexy, queriam ser desejados, gritavam os demônios. Agora vocês são objetos de desejo apenas para o tormento eterno. Suas vozes, que antes encantavam milhões, agora só conseguiam produzir gritos de agonia. Vi um cantor de funk que sempre cantou sobre traição, promiscuidade e objetificação da mulher. Agora ele era constantemente traído e humilhado por demônios que assumiam formas femininas. Você ensinou homens a desrespeitarem mulheres, diziam as entidades. Agora você será desrespeitado por toda a eternidade. Os atores que dedicaram suas vidas à vaidade estavam presos em espelhos infernais que refletiam apenas sua decadência espiritual. Eles que eram obcecados com a aparência, agora viam apenas horror quando se olhavam. Suas faces, antes consideradas as mais belas do mundo, agora eram desfiguradas pelo sofrimento eterno. Uma atriz muito famosa, conhecida por sua beleza e vaidade, me disse: eu gastei milhões em cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, roupas caras. Tudo para alimentar minha vaidade. Agora olho no espelho e vejo apenas a feiura da minha alma. A beleza que eu idolatrava se tornou minha maldição eterna. Os músicos que venderam suas almas estavam sendo obrigados a tocar instrumentos de tormento. Suas mãos, que antes criavam melodias que encantavam o mundo, agora produziam apenas sons de desespero. Eles tocavam sem parar, sem descanso, uma música eterna de lamentação e arrependimento. Um guitarrista famoso me explicou: eu toquei para milhões de pessoas. Cada acorde que eu tocava abria corações para receber minha influência. Eu poderia ter usado minha música para louvar a Deus, para abençoar vidas, mas escolhi glorificar o pecado. Agora minha música é apenas um instrumento de tortura. Os comediantes que zombaram de Deus estavam sendo constantemente ridicularizados por demônios. Eles que faziam outros rirem, agora eram objeto de risos cruéis e eternos. Cada piada que contaram contra Deus se tornava uma fonte de humilhação permanente. O que mais me chocou foi ver como a riqueza que tanto valorizaram na terra se tornará instrumento de tormento. Moedas de ouro derretido eram despejadas sobre eles constantemente. Vocês amaram o dinheiro mais que a Deus, gritavam os demônios. Agora tenham todo o ouro que quiserem. Um empresário do entretenimento, que enriqueceu explorando artistas e promovendo conteúdo imoral, estava sendo esmagado por pilhas de dinheiro que nunca paravam de crescer. Eu pensei que riqueza era bênção, ele gritava. Agora sei que pode ser maldição quando colocada no lugar de Deus. Os influenciadores digitais que promoveram estilos de vida destrutivos estavam presos em uma espécie de rede social infernal, onde recebiam apenas comentários de ódio e desespero. Eles que eram viciados em likes e seguidores, agora recebiam apenas manifestações de desprezo eterno. Uma influenciadora muito famosa me disse: eu ensinei jovens a serem materialistas, vaidosas, superficiais. Promovi um estilo de vida vazio e destrutivo. Agora recebo eternamente o ódio de todos aqueles que destruí com minha influência. Havia também um sofrimento específico relacionado à consciência. Eles lembravam perfeitamente de cada oportunidade perdida de falar sobre Deus. Cada entrevista onde poderiam ter dado um testemunho, cada premiação onde poderiam ter agradecido ao Criador, cada momento onde poderiam ter usado sua influência para o bem. Um apresentador de TV me disse: eu tinha audiência de milhões, todos os dias. Eu podia ter falado sobre Deus por apenas 1 minuto e impactado multidões. Mas escolhi falar sobre futilidades. Agora revivo eternamente cada oportunidade perdida. O fogo que os consumia não era apenas físico, mas espiritual. Era o fogo do remorso, da consciência pesada, da percepção clara de que haviam desperdiçado suas vidas. Eles entendiam perfeitamente que tinham escolhido o caminho errado e agora não havia mais volta. Se você quer se libertar do espírito deste mundo, comente: Jesus, eu renuncio ao mundo. Eu te trouxe aqui para mostrar o que muitos não acreditam.
De repente, uma luz ofuscante começou a brilhar no meio daquela escuridão. Era diferente de tudo que eu tinha visto até então. Não era apenas luz física, mas luz espiritual, carregada de santidade, poder e amor. Instintivamente, eu soube que era Jesus. Ele apareceu com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã, vestes resplandecentes. Sua presença era tão poderosa que todos os demônios fugiram imediatamente. Os gritos cessaram por um momento. Até mesmo no inferno, ele continuava sendo o Senhor de senhores e Rei dos reis. Quando Jesus olhou para mim, senti um amor indescritível, mas também uma seriedade profunda. Suas palavras reverberaram não apenas nos meus ouvidos, mas em toda a minha alma. Filha, eu te trouxe aqui para que você visse o que muitos não acreditam. O inferno é real. A condenação é real. A eternidade é real. Ele me mostrou um panorama geral do inferno e disse: veja quantas almas se perdem diariamente porque seguem homens em vez de me seguir. Elas idolatram criaturas em vez do Criador. Elas amam o mundo mais do que amam a mim. Sua voz carregava uma tristeza infinita, como um pai que vê seus filhos se destruindo por escolha própria. Jesus me explicou que a idolatria era um dos pecados mais graves que existiam. Quando as pessoas colocam outros seres humanos no lugar que pertence apenas a mim, elas estão quebrando o primeiro mandamento. Elas estão escolhendo servir a criatura em vez do Criador. E isso tem consequências eternas. Ele me mostrou como muitos cristãos estavam sendo enganados. Muitos do meu povo seguem cantores, pastores, líderes como se fossem deuses. Eles conhecem mais sobre a vida de seus ídolos do que sobre a minha palavra. Eles gastam mais tempo consumindo entretenimento do que buscando a minha face. A dor nos olhos de Jesus era insuportável. Eu morri na cruz para que eles pudessem ter vida eterna. Mas eles escolhem seguir aqueles que os levam para a morte eterna. Eu ofereci liberdade, mas eles preferem a escravidão do mundo. Jesus me disse algo que marcou profundamente minha alma. A idolatria está matando almas. Quando alguém se torna ídolo de multidões, ele carrega uma responsabilidade tremenda. Será cobrado não apenas por seus próprios pecados, mas por todos os pecados que causou em outros. Ele me mostrou como o entretenimento havia se tornado uma ferramenta de destruição espiritual. Através da música, filmes, programas, redes sociais, o inimigo está plantando sementes de rebelião, imoralidade e incredulidade. E muitos do meu povo estão consumindo esse veneno achando que é apenas diversão. Jesus me alertou sobre a responsabilidade dos líderes e influenciadores. Aqueles que têm plataformas para influenciar multidões serão julgados com maior rigor. Eles podem usar sua influência para me glorificar e conduzir almas para a salvação, ou podem usar para glorificar o mundo e conduzir almas para a perdição. Ele me disse algo profético: muitos que hoje são aplaudidos pelas multidões, amanhã serão julgados por mim. Muitos que hoje são considerados sucessos, na eternidade serão considerados fracassos. Muitos que hoje brilham aos olhos dos homens, na eternidade estarão em trevas. Jesus me deu então uma missão específica: pregue a verdade, custe o que custar. Não se preocupe com a opinião dos homens. Não tenha medo de ser rejeitada, perseguida ou caluniada. A verdade precisa ser anunciada. As almas precisam ser alertadas. Ele me mostrou como muitos pregadores estavam suavizando o evangelho para não ofender. Eles pregam apenas sobre amor, mas esquecem da santidade. Eles falam apenas sobre bênçãos, mas esquecem do arrependimento. Eles querem encher templos, mas não querem transformar vidas. Jesus me disse: diga ao meu povo que eu estou voltando em breve. Mas quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Encontrarei um povo preparado, santificado, separado do mundo. Ou encontrarei um povo que não se diferencia dos ímpios. Ele me alertou sobre os últimos dias. Nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. Muitos se deixarão enganar por falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Até mesmo os escolhidos, se possível fosse, seriam enganados. Por fim, Jesus me disse: não se cale diante da verdade. Mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos te critiquem, mesmo que todos te rejeitem, não se cale. Porque o que está em jogo não é a aprovação dos homens, mas a salvação das almas. Quando Jesus desapareceu,
A escuridão voltou, mas eu sabia que tinha recebido uma missão sagrada. Não era apenas para contar o que vi, mas para alertar, para despertar, para clamar por arrependimento antes que fosse tarde demais. Se você quer ser boca de Deus, escreva: Eis-me aqui, Senhor. Vi também muitos crentes ali, e aquilo me destruiu por dentro. De todas as visões que tive no inferno, nenhuma me chocou mais do que ver pessoas que se diziam cristãs, que frequentavam igrejas, que cantavam hinos, que pregavam a palavra, mas que estavam condenadas eternamente. O primeiro que reconheci foi um pastor muito famoso, que tinha uma mega igreja com milhares de membros. Ele estava sendo atormentado por demônios que zombavam de sua hipocrisia. Você pregava a santidade, mas vivia na imoralidade, gritavam eles. Você ensinava sobre fidelidade, mas traía a sua esposa. Você falava sobre honestidade, mas roubava o dízimo. Esse pastor me disse entre lágrimas: eu construí um império religioso, mas não construí meu caráter. Eu impressionava as pessoas com minha eloquência, mas meu coração estava longe de Deus. Eu era um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Vi também muitos cantores gospel que estavam ali. Eles cantavam as mais belas canções sobre Deus, emocionavam multidões, vendiam milhões de CDs, mas suas vidas eram uma contradição ao que cantavam. Alguns viviam em adultério, outros eram viciados em drogas, outros eram dominados pela ganância. Uma cantora muito famosa no meio gospel me disse: eu cantava sobre o amor de Deus, mas meu coração estava cheio de ódio. Eu cantava sobre perdão, mas era rancorosa. Eu cantava sobre pureza, mas vivia na impureza. Minha música era apenas performance, não adoração. Havia também líderes que distorciam a palavra de Deus para benefício próprio. Eles pregavam a teologia da prosperidade, ensinando que Deus estava obrigado a dar riqueza para quem tivesse fé. Transformaram o evangelho em um negócio, a igreja em uma empresa, os fiéis em clientes. Um desses líderes me explicou: eu ensinei que Deus era um gênio da lâmpada, que bastava ter fé para receber tudo o que quisesse. Eu disse que pobreza era falta de fé, que doença era falta de oração, que sofrimento era falta de conhecimento. Eu criei uma geração de crentes materialistas e superficiais. Vi também muitos que conheciam a verdade, mas se calaram por conveniência. Pastores que sabiam que certas práticas eram erradas, mas não corrigiam para não perder membros. Líderes que viam imoralidade acontecendo, mas fechavam os olhos para não criar problemas. Pregadores que suavizavam a palavra para não ofender. Um pastor me disse: eu vi minha igreja se encher de mundanismo, mas não disse nada. Eu vi membros vivendo em pecado, mas não disciplinei. Eu vi falsas doutrinas sendo ensinadas, mas não confrontei. Eu escolhi a paz humana em vez da justiça divina. Havia também aqueles que usavam a religião como trampolim para o sucesso. Eles não estavam interessados em servir a Deus, mas em ser servidos pelo povo de Deus. Queriam fama, reconhecimento, status social. Usavam a fé como um produto para ser vendido. Uma cantora gospel me disse: eu não cantava para Deus, cantava para os homens. Eu queria ser reconhecida, admirada, aplaudida. Transformei meu ministério em um show, minha unção em performance. Eu servia a mim mesma, não a Deus. O que mais me doía era ver como muitos tinham enganado milhões de pessoas. Seus seguidores sinceros acreditavam neles, os apoiavam, os defendiam, sem saber que estavam sendo conduzidos por cegos espirituais. Esses líderes seriam responsáveis não apenas por suas próprias almas, mas por todas as almas que desviaram. Vi também crentes que viviam uma vida dupla. Na igreja eram santos, em casa eram diabos. No culto cantavam aleluia, na rua faziam negócios desonetos. No templo oravam, no trabalho mentiam. Eles pensavam que podiam enganar a Deus da mesma forma que enganavam os homens. Um empresário cristão me disse: eu era diácono na igreja, mas corrupto nos negócios. Eu cantava no coral, mas explorava meus funcionários. Eu dava dízimo com uma mão e roubava com a outra. Achei que Deus não estava vendo, mas Ele vê tudo. Havia também pregadores que transformaram a graça em libertinagem. Eles ensinavam que, como estávamos debaixo da graça, podíamos pecar à vontade que Deus sempre perdoaria. Distorceram completamente o Evangelho,
criando uma geração de cristãos carnais que pensavam que podiam viver como o mundo e ainda assim herdar o reino dos céus. Um desses pregadores me disse: "Eu ensinei que não importava como você vivia, apenas em que você acreditava." Eu disse que obras não salvavam, então as pessoas pararam de produzir boas obras. Eu disse que Deus amava incondicionalmente, então as pessoas se sentiram livres para pecar sem condições. O que mais me quebrantava era ver jovens líderes que começaram bem, mas se corromperam pelo caminho. Eles que um dia foram usados poderosamente por Deus, que fizeram diferença no reino, que tocaram vidas, mas que se deixaram seduzir pelo sucesso, pela fama, pelo dinheiro, pelo poder. Uma jovem pastora me disse chorando: "Eu comecei servindo a Deus de coração. Eu realmente queria fazer diferença. Mas quando o ministério cresceu, eu me perdi. Comecei a amar mais o ministério do que o Deus do ministério. Comecei a buscar mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus." Havia também aqueles que foram omissos diante do erro. Eles viam falsos profetas enganando o povo, mas não alertavam. Viam doutrinas heréticas sendo propagadas, mas se calavam. Viam lobos devorando ovelhas, mas preferiam não se envolver. Sua omissão custou a salvação de muitas almas. Jesus me explicou: "Muitos dos meus servos se esqueceram de que serão julgados com maior rigor. Eles acharam que o chamado ministerial era uma garantia de salvação. Mas o chamado sem santidade se torna maldição. O talento sem caráter se torna destruição." Vi também crentes que eram religiosos, mas não regenerados. Eles faziam todos os rituais, cumpriam todas as tradições, conheciam todas as doutrinas, mas nunca tiveram um encontro real comigo. Eram cristãos de aparência, mas não de essência. O anjo me disse: "Muitos entraram pela porta larga achando que era porta estreita. Muitos seguiram o caminho espaçoso achando que era caminho apertado. Eles foram enganados por líderes que também estavam enganados." A realidade era devastadora. Milhões de pessoas estavam seguindo líderes cegos, cantores mundanos, pregadores corruptos, achando que estavam no caminho da salvação, quando na verdade estavam no caminho da perdição. E esses líderes seriam responsabilizados por cada alma que desviaram. "Senhor, limpa minha vida e me guarda da hipocrisia." Eu acordei no hospital e sabia que minha vida jamais seria a mesma. A transição foi abrupta e chocante. Num momento eu estava naquele lugar terrível, testemunhando realidades eternas. No outro estava de volta ao meu corpo físico, ouvindo o bip dos aparelhos hospitalares e sentindo o cheiro de desinfetante. Meus olhos se abriram lentamente. A luz do quarto parecia ofuscante depois de tanta escuridão. Minha primeira reação foi de alívio absoluto. Eu estava viva, eu estava de volta, eu havia escapado daquele lugar terrível. Mas junto com o alívio veio um pavor profundo. Tudo que eu havia visto era real. Cada rosto, cada grito, cada sofrimento, tudo havia realmente acontecido. Meu marido estava ao lado da cama, segurando minha mão. Quando me viu despertar, começou a chorar de alívio. "Ana, graças a Deus você voltou. Você esteve em coma por 15 dias. Os médicos não sabiam se você ia acordar. Mas eu sabia que não havia sido apenas um coma. Havia sido uma jornada espiritual que mudaria completamente minha perspectiva sobre a vida." Tentei explicar para ele o que havia acontecido, mas as palavras pareciam insuficientes. Como descrever cores para quem nasceu cego? Como explicar o sobrenatural para quem só conhece o natural? Como contar sobre a eternidade para quem só pensa no temporal? Eu sabia que muitos não acreditariam. Outros pensariam que foi delírio, alguns diriam que foi alucinação. Os médicos vieram me examinar e ficaram impressionados com minha recuperação. Doutora Silva, o neurologista responsável pelo meu caso, disse: "É um milagre. Pelos exames, você deveria ter sequelas graves, mas está perfeitamente normal." Eu sabia que era mais que um milagre médico, era um milagre espiritual. Deus me trouxe de volta com uma missão específica. Nos primeiros dias após acordar, eu não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de impacto. A realidade do que vi era tão intensa que meu coração não conseguia processar completamente. Eu olhava para as pessoas ao meu redor, enfermeiras, médicos, visitantes, e pensava: elas sabem onde vão passar a eternidade.
Elas entendem que a vida aqui é apenas um vapor. Minha filha de 16 anos veio me visitar e estava ouvindo música no celular. Era uma cantora pop muito famosa, a mesma que eu havia visto no inferno. Meu coração disparou. Tirei o fone do ouvido dela e disse: "Filha, por favor, não escute mais isso." Ela me olhou confusa. "Por quê, mãe? É só música." Como explicar que aquela só música havia sido composta por alguém que estava em tormento eterno? Comecei a perceber quantos ídolos eu mesma havia tido antes da experiência. Fotos de artistas no celular, músicas que cantava sem pensar na letra, filmes que assistia sem questionar a mensagem, programas que acompanhava sem perceber a influência. Eu estava sendo influenciada por pessoas que estavam condenadas e nem sabia. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi limpar minha casa espiritualmente. Joguei fora CDs, DVDs, livros, revistas, tudo que sabia que desagradava a Deus. Minha família achou que eu havia enlouquecido. "Mãe, isso custou dinheiro", disse meu filho mais velho. Mas eu não podia mais ter em casa nada que fosse uma porta de entrada para influências malignas. Comecei a buscar a Deus como nunca havia buscado antes. Acordava de madrugada para orar, jejuava regularmente, lia a Bíblia com uma fome espiritual insaciável. Cada versículo ganhava um significado novo, cada promessa se tornava mais preciosa, cada advertência mais séria. A palavra de Deus havia se tornado viva para mim de uma forma completamente nova. Senti o peso da responsabilidade que Jesus havia colocado sobre mim. Eu não podia me calar diante do que havia visto. Mesmo sabendo que seria criticada, rejeitada, talvez até perseguida, eu sabia que tinha que falar. As almas estavam em perigo, e eu havia sido escolhida para alertá-las. Comecei compartilhando com minha família, depois com amigos próximos, depois na igreja. As reações eram variadas. Alguns se emocionavam e se arrependiam, outros questionavam, outros zombavam. Mas eu não podia parar. Cada vez que via alguém idolatrando celebridades, meu coração doía, porque eu sabia onde muitos desses ídolos estavam. Percebi que minha missão não era apenas contar o que vi, mas viver de forma diferente. Eu tinha que ser um exemplo vivo de alguém que realmente acredita na eternidade. Minha vida, minhas escolhas, minhas prioridades, tudo tinha que refletir a realidade do que havia testemunhado. O mais difícil era lidar com a solidão. Poucas pessoas realmente compreendiam a profundidade do que eu havia experimentado. Muitos me viam como fanática, outros como perturbada. Mas eu sabia que a aprovação dos homens não importava. O que importava era ser fiel à verdade que havia recebido. Toda noite, antes de dormir, eu agradecia a Deus por mais um dia na terra, mais uma oportunidade de me preparar para a eternidade, mais uma chance de alertar alguém sobre a realidade do inferno. Cada dia se tornará precioso, cada momento uma oportunidade de fazer diferença. Se você quer viver para Deus de verdade, diga: "Eu escolho a santidade." Muitos seguem celebridades, mas ignoram o Salvador. Depois de tudo que vi e vivi, sinto o peso da responsabilidade de fazer um apelo direto ao seu coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você através deste testemunho, e talvez esta seja a oportunidade que Ele está dando para você repensar sua vida. Pare por um momento e reflita. Quem são suas referências? Que tipo de música você escuta? Que filmes você assiste? Que pessoas você segue nas redes sociais? Que tipo de conteúdo você consome diariamente? Todas essas influências estão moldando seu caráter, seus valores, sua visão de mundo e, consequentemente, seu destino eterno. Eu sei que pode ser difícil aceitar que muitos dos seus ídolos possam estar condenados. Quando contei para minha própria filha sobre alguns artistas que vi no inferno, ela reagiu com incredulidade. "Mas eles fazem tanto bem, mãe. Eles ajudam causas sociais, doam para a caridade." Eu tive que explicar que boas obras não apagam uma vida de rebelião contra Deus. A realidade é que vivemos numa sociedade que idolatra o sucesso, a fama, a beleza, o talento, mas ignora completamente o caráter e a vida espiritual das pessoas. Adoramos pessoas por suas habilidades artísticas, mas não questionamos se elas conhecem a Deus. Seguimos influenciadores pelo seu estilo de vida, mas não perguntamos se esse estilo agrada ao Criador. Jesus disse:
Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos as pessoas que você admira estão produzindo em sua vida? Elas estão te aproximando de Deus ou te afastando? Estão te incentivando à santidade ou ao pecado? Estão plantando sementes de eternidade ou de perdição em seu coração? Lembro-me de uma conversa que tive com uma jovem da minha igreja. Ela me disse: Tia Ana, eu amo Jesus, mas também amo meus cantores favoritos. Posso continuar escutando suas músicas? Eu perguntei: se Jesus estivesse fisicamente ao seu lado, você colocaria essas músicas para tocar? Ela ficou em silêncio, porque sabia a resposta. O problema não está apenas no entretenimento que consumimos, mas na idolatria que criamos. Quando conhecemos mais sobre a vida de uma celebridade do que sobre a palavra de Deus, há algo errado. Quando gastamos mais tempo seguindo influenciadores do que buscando a face do Senhor, nossas prioridades estão invertidas. Muitos cristãos vivem uma dicotomia perigosa: domingo na igreja cantando Jesus é o Senhor da minha vida, segunda-feira ouvindo músicas que contradizem tudo o que cantaram no domingo. É impossível servir a dois senhores. Ou Jesus é o Senhor de tudo em sua vida, ou ele não é Senhor de nada. Durante minha experiência, vi claramente como a indústria do entretenimento havia se tornado uma ferramenta poderosa de doutrinação. Através de músicas, filmes, séries, redes sociais, valores antibíblicos estão sendo implantados nas mentes, especialmente dos jovens. E muitos pais cristãos permitem isso achando que é só entretenimento. Mas existe esperança. Você pode escolher hoje mudar suas referências. Pode decidir seguir Jesus em vez de seguir celebridades. Pode escolher consumir conteúdo que edifica em vez de conteúdo que destrói. Pode optar por ter como ídolos pessoas que realmente conhecem a Deus e vivem para Ele. Quando tomei a decisão de limpar minha vida de influências mundanas, no início senti um vazio. Estava tão acostumada com aquele tipo de entretenimento que não sabia o que fazer com meu tempo livre. Mas logo descobri o prazer de louvar a Deus com músicas que realmente o glorificam, de assistir conteúdo que edifica, de seguir pessoas que inspiram santidade. O convite que faço é para uma renúncia radical. Não estou falando de um cristianismo morno, superficial, que tenta conciliar Cristo com o mundo. Estou falando de uma entrega total, de uma vida completamente separada para Deus, de uma santidade que não negocia com o pecado. Sei que muitos vão dizer que sou radical, extremista, fundamentalista. Mas prefiro ser radical para Jesus do que morna para o mundo. Prefiro ser considerada fanática pelos homens do que ser rejeitada por Deus na eternidade. Prefiro perder amizades terrenas do que perder minha alma eterna. A escolha é sua. Você pode continuar seguindo as multidões que adoram ídolos de barro, ou pode escolher seguir o único que pode salvar sua alma. Você pode continuar sendo influenciado por pessoas que estão caminhando para a perdição, ou pode ser influenciado pelo Espírito Santo que conduz à vida eterna. Lembre-se, um dia, muito em breve, você estará face a face com Jesus. Nesse momento, não importará quantos likes você teve, quantos seguidores você conquistou, quantas músicas você sabia de cor. O que importará é se você conhece Jesus e se Jesus te conhece. Não deixe que a eternidade te pegue de surpresa. Não permita que suas escolhas de entretenimento determinem seu destino eterno. Tome uma decisão hoje. Renuncie aos ídolos deste mundo e entregue sua vida completamente a Jesus Cristo. Se essa mensagem falou com você, comente: Jesus, eu te escolho. O inferno é real, mas hoje ainda é dia de salvação. Chegamos ao final deste testemunho que mudou para sempre minha vida e espero que tenha impactado também a sua. Cada palavra que compartilhei foi vivida em minha alma, cada detalhe está gravado em minha memória. Cada lágrima que derramei durante este relato saiu de um coração que foi marcado pela eternidade. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito específico para a sua vida. Ele não permitiu que você conhecesse este testemunho por acaso. Talvez você esteja no momento de decisão, talvez esteja questionando suas escolhas, talvez esteja buscando a verdade. Saiba que esta é a sua oportunidade de mudança. Durante todos esses meses após minha experiência, tenho visto como Deus usa este testemunho para transformar vidas. Já recebi centenas de mensagens de pessoas que decidiram entregar suas vidas a Jesus, que abandonaram ídolos,
que mudaram completamente suas prioridades. E isso me confirma que valeu a pena passar por tudo o que passei. Quero que você entenda algo muito importante. O inferno não foi criado para você. Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Jesus morreu na cruz exatamente para que você não precisasse ir para aquele lugar terrível. A salvação está disponível para todos, mas precisa ser aceita individualmente. Se durante este testemunho você sentiu o Espírito Santo tocando seu coração, se você reconheceu que precisa de Jesus, se você quer ter certeza de sua salvação, eu quero fazer uma oração com você agora. Não é uma oração mágica, mas um coração sincero clamando a Deus que faz a diferença. Feche seus olhos, abra seu coração e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu me arrependo de todos os meus pecados e de ter colocado outras coisas no lugar que pertence apenas a Ti. Eu renuncio a todos os ídolos da minha vida, sejam pessoas, sonhos, bens materiais ou qualquer coisa que eu tenha amado mais do que a Ti. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me limpa com Teu sangue precioso. Entra no meu coração e assume o controle total da minha vida. Eu quero viver para Te agradar, não para agradar aos homens. Me prepara para Te encontrar, seja na Tua volta ou quando eu partir desta terra. Me guarda de todo engano, de toda influência maligna, de todo ídolo que tenta tomar Teu lugar em minha vida. Eu escolho seguir apenas a Ti, Jesus. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração de coração sincero, saiba que seu nome foi escrito no livro da vida. Você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Suas culpas foram perdoadas, sua condenação foi cancelada, sua herança eterna foi garantida. Agora vem a parte prática. Você precisa crescer nessa nova vida. Procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus sem distorções. Comece a ler a Bíblia diariamente. Ore constantemente. Afaste-se de influências que possam te desviar. Busque amizades que te fortaleçam na fé. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo veio habitar em você para te guiar, te consolar, te fortalecer. Jesus prometeu que nunca te deixará nem te desamparará. E há milhões de irmãos ao redor do mundo que estão na mesma caminhada. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Pode ser a única chance deles conhecerem a verdade sobre a eternidade. Não tenha vergonha de testemunhar. Lembre-se, melhor ser chamado de fanático na terra do que ser condenado na eternidade. Se essa mensagem tocou sua alma, se você tomou uma decisão hoje, se você quer que eu ore por você, escreva nos comentários. Senhor, salva a minha casa. Vou orar por cada pessoa que deixar esse comentário. Juntos, vamos clamar pela salvação de nossas famílias, nossos amigos, nossa nação. Não saia deste vídeo sem deixar seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E se você quer assistir outro testemunho poderoso sobre experiências de quase morte, clique no card que está aparecendo agora. São relatos que vão fortalecer ainda mais sua fé e sua certeza sobre a realidade da vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, transforme seu coração e use você como instrumento de salvação na vida de muitas pessoas. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Amém.